Quero que você abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 8, versículo 23. Capítulo 8, versículo 23. Amém. A gente dá aquela pausa, eu esqueço. Eu dou aquela pausa para perguntar assim: todo mundo abriu? Todo mundo já achou? Amém? Ah, Jesus. Vamos lá. Já está aqui para você ler. Vamos lá? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Vamos parar aqui um pouquinho. Aqui. Primeira coisa, vamos lá. Entrando ele no barco. Quem que entrou no barco? Jesus. Os discípulos o seguiram. A palavra discípulo, ela tem essa conotação, é aquele que se professor, o mestre. Jesus entrou no barco e os discípulos seguiram a Jesus. E de repente, uma violenta tempestade, ou seja, depois de aquele barco ali se afastando da praia, entrando em uma terrível, violenta tempestade sobre o mar, de forma que sabe o que eu paro para pensar? A palavra tempestade neste texto, ela fala agitação sobre a terra. E aí a gente vê tantos acontecimentos que têm vindo de todos os lados. Eu tenho feito isso, eu tenho ouvido todas as lives. A impressão, queridos, que muitas pessoas têm é que Jesus está dormindo, é que Jesus não está dar. Eu me lembro de uma passagem que está lá em João, quando Jesus, se não me engano é João capítulo 15 que fala sobre 15. É isso? Não, é João 11. João 11. João 11, no versículo 21. Vou ler o trechinho, vou ler do versículo 17. Que ao sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Esses aqui, meu irmão não teria morrido. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Muitas vezes, queridos, quando nós somos confrontados com situações difíceis na nossa vida, com circunstâncias dolorosas, como a perda de um ente querido, como crises no casamento, crises com os filhos, você que segue Jesus, você que é um seguidor de Jesus, você que tem seguido, você está sozinho. Que Jesus está dormindo. Preocupante. Eu vou dizer para você por que é muito preocupante. Porque é neste momento que a nossa fé, a nossa crença, sabe? Tem um louvor antigo que ele fala assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Mas nem todas as pessoas, quando tem a sua fé provada, entendem que aquele momento é um momento
de crescimento, que aquele momento é o momento de você aprofundar as suas raízes em Deus, que aquele momento é o momento de você avançar a um nível maior. Hoje é o último dia dessa campanha maravilhosa, além dos limites. Mas não tem como você ir além dos limites sem você passar por alguns lugares, inclusive lugares de perda, inclusive lugares de dor, inclusive lugares de falta, inclusive, queridos, lugares de agitação na tua história. Você vai passar. Amém? Sabe o que é tremendo nesse termo passar? Está dizendo assim, ó, passar e não ficar. Entende? Olha que diferente. Você vai passar, você não vai ficar. O problema é que durante este processo do passar, muitas pessoas ficam. Muitas pessoas atolam. Sabe, eu lembro de uma situação agora, quando eu era pequena, meu pai tinha uma Kombi. E Kombi daquelas antigas, tipo a Kombi como que é o nome do amigo do Salsicha, do filme lá do Scooby-Doo? Aquela Kombi, né, antiga. E meu pai tinha uma Kombi. E eu me lembro que uma vez, não sei se a gente estava indo para alguma igreja, voltando de alguma igreja, eu lembro que a Kombi do meu pai atolou. Só quem já teve um carro atolado sabe o que é. Só que atolou assim, uma ribanceira. E aí teve que descer todo mundo. Eu me lembro que as jovens, pessoal, eu era adolescente na época, mas quem estava de salto alto, pensa, parou no barro. E foi tanto tempo ali tentando tirar aquela Kombi daquela ribanceira. Eu me lembro que teve gente que falava, eu quero ir no banheiro. Não tinha banheiro ali por perto, foi no matinho. Olha, um trem desconsolado. A impressão que tinha é que todo mundo ia morrer ali, atolado. Que a Kombi não ia sair do lugar. Eu me lembro que porque nesse momento é onde todo mundo une o que sabe. Um fala assim, pega uma pedra, põe na frente do pneu. O outro pega olha, gente, eu estou indo lá atrás, bem longe. Pega um pedaço de madeira, põe e vai, e empurra. Não, segura, não, cuidado, e vai. E a minha mãe gritava, o sangue de Jesus tem poder. Olha que tremendo, eu estou aqui para contar essa história, sabe por quê, queridos? Passou pela minha vida esse lugar, eu não fiquei lá atrás, eu não fiquei presa, o carro não ficou preso, nós saímos de lá, amém? Amém? Conta para o teu coração, você está passando por um lugar difícil, mas você não vai ficar neste lugar, tem coisas mais à frente que você vai viver, tem coisas maiores para a tua história. Amém? É tremendo você pensar nisso. E eu vejo, Marta chegou em Jesus e confrontou. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida e a gente para pensar, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus escuta a minha oração? Será que Deus está vendo tudo que eu estou passando? Sabe, queridos, quem anda com Deus não pode questionar esse lugar. Amém? Você não pode ficar questionando se o Senhor está vendo, se o Senhor está presente, se o Senhor está contemplando. Olha, parece que Deus é masoquista. E nós somos os objetos, né? Que Ele usa, entendeu? Para fazer sofrer, para fazer a gente sofrer. Ele gosta de ver o nosso sofrimento. Ele gosta de ver a gente perdido. Querido, Deus é amor. E o amor cobre multidão de erros. O amor lança fora todo medo. O amor cuida. O amor protege. O amor é Deus. Nós precisamos construir este lugar dentro de nós, que o amor cuida, que o amor ama, que o amor protege, que o amor guarda, que o amor não tem prazer de ver a dor do outro.
Mas muitas vezes, queridos, o amor não pode chegar em alguns lugares. Isso é tão claro para mim. É doloroso, mas é claro para mim. Versículo 25 diz assim: Jesus, antes falava, né? Jesus, porém, dormia. 24. 25 diz: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Então ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Sabe o que eu paro para pensar? Que Jesus olhou para os discípulos e falou: vocês andam comigo há tanto tempo, não deu ainda para vocês entenderem quem eu sou? Vocês ainda não entenderam como eu trabalho? Vocês ainda não entenderam o que é o meu poder na vida de vocês? Vocês não têm fé para mandar essa agitação parar e me deixar dormir em paz? Eu acho que essa última frase é a frase que mais combina com a situação, né? Eu estou cansado. A minha filha, de vez em quando, você fala alguma coisa com ela, ela fala assim: eu estou cansada. Me deixa. Me deixa. Naquele momento, acho que Jesus, ele queria exatamente dormir. E cabia aos discípulos resolver aquela situação. Sabe, queridos, tem momentos na nossa vida que cabe a nós resolver a situação. O problema é que a gente fica esperando que o Senhor faça. E aí, quando Ele faz, a gente não entende o agir de Deus, né? Vamos lá. Eu tenho um filho que tem brigado muito comigo e com meu marido sobre a nossa alimentação. E ele fala uma coisa esses dias e eu parei, eu fiquei pensando. E eu falei assim: ele está certo. Ele está certinho, né? Ele falou assim: nós somos o templo de Deus, nós somos a casa de Deus. Então, vamos comer bastante açúcar? Vamos comer isso porque faz mal para o nosso corpo e depois a gente fica doente, vai culpar quem? Vai culpar Deus? E aí vai ficar lá pedindo para Deus curar, só que Deus está dando oportunidade para cuidar antes. Sim ou não? E é claro que a gente não quer dar razão para Ele, né? Num docinho não tem problema. Uma gordurinha não tem problema, isso não tem problema. Mas quando você é abatido por uma pandemia como essa, a gente vê que tem problema. A gente vê que quem não cuida do templo, da casa de Deus, da morada de Deus, como deveria cuidar, está sofrendo, está morrendo. Tem coisas, queridos, que somos nós que precisamos fazer. E tem outras coisas que é Deus. Aquilo que é para Deus fazer, Ele faz. E aquilo que é para nós fazermos, nós precisamos fazer. Quando eu olho para Jesus, olhando para eles: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tendo esta atitude? Vocês não têm fé? Vocês não têm atitude correta diante de uma circunstância difícil? Vocês não têm, porque fé é atitude. Fé é uma certeza dentro de nós, que nós precisamos ter. É uma convicção que nós precisamos ter, daquilo que nós não vemos, daquilo que nós acreditamos. O que você acredita? O que tem dentro de você para impedir, para fazer com que esta tempestade que sobreveio na tua vida pare? Mude, para que esses ventos mudem para outra direção. Então se levantou Jesus e repreendeu os ventos e o mar e fez completa paz, completa bonança. Agora, sabe o que o versículo 27 é o que me deixa um pouco mais perplexa? É que diz assim: os homens
ficaram perplexos. Eu que fico perplexa. E quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses homens, eu comecei falando que eles seguiram a Jesus para o barco, porque eles eram discípulos. A palavra diz, e os seus discípulos, a palavra discípulo é aquele que segue, é o aluno que está ali aprendendo com o professor, é o aluno que foi confrontado por uma situação que, mesmo eles tendo visto Jesus em várias situações, curando, operando milagres, eles não tiveram atitude, eles não tiveram fé diante daquele lugar, para mudar aquele lugar, para resolver aquele lugar. Tiveram que despertar Jesus, tiveram que incomodar Jesus, tiveram que acordar Jesus em meio ao descanso de Jesus. E de repente, Jesus resolveu tudo. E aí eles olham e falam assim: quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Sabe aonde está o problema? Muitas vezes da igreja do Senhor, é que a igreja andou tanto tempo dizendo: eu sou cristão, eu sou crente, eu sigo Jesus, eu sirvo Jesus, mas diante da tempestade não sabe resolver. E quando vê Jesus resolvendo, pergunta: quem é esse? Quem é Deus? Quem é o Senhor? Atitude de quem muitas vezes não tem andado com o Senhor. Talvez você fale: pastora, a gente pode ver de várias formas, né? Com espanto: nossa, quem é este? Que até os ventos, ou a gente pode ver de outra forma: quem é esse aí mesmo? Quem é esse homem que a gente está seguindo? Sabe, queridos, o quanto nós temos conhecido Jesus. Domingo eu ministrei sobre isso. Domingo eu falei sobre 3 orações. Depois escuta a palavra. Homens que passaram a andar com Jesus, um porque ouviu falar de Jesus, outros porque viviam na casa, na presença de Jesus, adorando, outro que conheceu a Jesus em meio a solidão, em meio a tantos lugares da sua vida. Ele permaneceu ali em confiança, na presença do Senhor, mesmo diante das lutas, das batalhas, dos pecados que vieram sobre a vida do rei Davi. Ele permaneceu, ele continuou ali na presença do Senhor, buscando conhecer Jesus cada dia mais, buscando aprofundar o relacionamento com Jesus. Eu quero dizer para você, querido, que tipo de seguidor você tem sido de Jesus? Que tipo de discípulo você tem sido? Principalmente neste tempo que as tribulações têm vindo, as tempestades têm chegado. Qual tem sido a tua atitude diante das tempestades? Diante da dor de alguém? Hoje eu recebi uma ligação, uma mensagem, a pessoa falou alguma coisa pedindo oração. Eu falei assim: eu vou orar e vou orar agora. Não vou deixar para orar depois. Porque é agora que está vindo o pedido, então eu vou orar agora. Eu vou repreender esta tempestade que chegou na tua vida agora. A tempestade chegou. Você, querido, que conhece Jesus, você que anda com Jesus, você que experimentou, querido, a presença de Jesus na tua vida, você tem que ter fé diante desse lugar para dizer: basta, chega. E esse é tempo, querido, da igreja se levantar e começar a estender as mãos e clamar: basta, chega, sai, Satanás. Aqui não, Satanás. Na minha casa não, Satanás. Na vida do meu irmão não, Satanás. Em nome de Jesus, você vai sair agora. Você tem poder e autoridade para fazer isto.
Você que anda com Jesus, você que diz que é um discípulo de Jesus, você que diz que anda na presença de Jesus, querido, você tem que ser um bom aluno do Mestre. Você tem que colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu com o Senhor. Não é tempo mais de ficar tirando nota baixa. Não é tempo mais de ficar repetindo. Não é tempo mais de ser reprovado. Esse é tempo de você colocar a tua fé em ação. Amém? Ficar olhando a tempestade. Ficar olhando a tempestade. Ficar olhando aonde que Jesus está, que Ele não está vendo. Será que Jesus não está vendo o que eu estou passando? Será que Jesus... Ele está vendo. Ele está contemplando. Mas Ele quer ver a tua atitude de fé diante destes lugares. Jesus, Ele quer ver o quanto que você o conhece. Jesus espera de nós que nós coloquemos a nossa fé em ação. Amém? Quem é este que até os ventos lhe obedece? É uma pergunta que tem uma resposta. Este é Jesus, o Filho de Deus, o Messias, que veio em carne, que treinou discípulos, e estes discípulos passaram adiante a sua fé, passaram adiante todos os ensinamentos de Jesus, e estes ensinamentos chegaram até nós, e hoje nós precisamos nos levantar e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos com o Senhor. Não é tempo de nós amedrontarmos, não é tempo de nós entrarmos, queridos, na nossa casa. Fique em casa amedrontado, fique em casa com medo, fique em casa, queridos, e não faça nada. Não, é tempo de você agir, é tempo de você pregar, é tempo de você orar, é tempo de você, querido, levantar as tuas mãos para os céus e começar a ordenar que toda essa tempestade que chegou na nossa vida saia em retirada. É tempo de você encarar os seus inimigos. Eu conheço crente que fala assim: ah, não, isso tem que tomar cuidado porque isso traz retaliação. A gente não pode, entrar numa guerra contra Satanás, porque Satanás destrói aquele que está em pecado. Satanás destrói aquele que não tem relacionamento com Deus. Satanás destrói o crente que não tem, querido, na verdade, a segurança de ser, querido, filho de Deus de verdade, aquele que não entendeu ainda que quando entregou a vida para Jesus, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu tenho poder para ordenar para toda tempestade: sai, pare, e a tempestade para. Sai, Satanás, e ele sai também, em nome de Jesus, porque você tem poder, você tem autoridade para determinar a vitória do Senhor aonde quer que seja. Amém? Não tem mais pastor para ficar entrando nas casas para poder libertar. Quem tem que libertar é você. Em algumas ocasiões agora você precisa entender: você é o pastor, você é o homem que Deus quer usar para curar, para salvar, para libertar. Amém? Basta você crer, basta você acreditar. Você precisa olhar para o céu e dizer: o Senhor, Ele já determinou, o Senhor, Ele já me ensinou. Essa é a minha filha, queridos. Aqui é tudo ao vivo, gente. Amém? Aqui é tudo ao vivo. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, querido? Qual a tempestade que você está vivendo hoje na tua vida? Qual a tempestade que a tua família está vivendo hoje? Quais as circunstâncias
pelas quais você tem sido, queridos, visitados no seu dia a dia. É tempo de você levantar as tuas mãos e começar a ordenar. Cesse, pare, acabe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus disse: tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. Jesus vai fazer através da tua vida. Jesus vai fazer quando você determinar pelo nome dele. Quando você clamar o nome de Jesus, você vai ver o poder de Deus atuando na tua vida, atuando na tua casa, na tua família, salvando, libertando, curando, restaurando, renovando, abrindo portas que estão fechadas, fechando portas que precisam, queridos, ser fechadas, porque tem porta que precisa ser fechada. Você não pode parar e ficar aí, sabe, olhando para o céu e achando que Deus não está fazendo, olhando para o céu e achando que o Senhor não está fazendo. Deus está fazendo, Deus quer fazer, e Ele vai fazer através da tua vida. Amém.